Olá, boa noite. Eu sou a Carmen, para quem não me conhece, deste canal. E eu te pergunto, você sabe qual é a função do síndico no condomínio? Ou o próprio síndico? Será que ele está preparado para ser síndico? Será que ele conhece o básico da obrigação dele perante os condôminos, como representante dos condôminos? Para quem não sabe, condomínio é o grupo de proprietários, não é o prédio, tá? Então, o síndico, ele representa o condomínio, indicando que ele representa o grupo de condôminos, sejam eles só 10 ou 1.000, não importa. Ele foi eleito para representar o grupo de condôminos, ou seja, fazer o que a Assembleia decide, porque é lá onde esses condôminos se reúnem para tomar as decisões. E o síndico é obrigado a cumprir o que foi decidido em Assembleia, assim como tem que cumprir a legislação e etc. Eu vou aqui basear-me uma parte do livro que eu publiquei, que é o Condomínio e Suas Manutenções. É um livro que vem sendo bastante consultado, porque ele foi escrito baseado na minha experiência em autogestão, então as pessoas que levam isso em consideração gostam. O livro é esse, Condomínio e Suas Manutenções, essa é a segunda edição. Primeiro ele tinha uma capinha vermelha, e a segunda saiu com a capa azul. E deixa eu entrar aqui no capítulo dele, que fala sobre a função do síndico. É aqui, ó, a função do síndico. Então, antes de qualquer coisa, é importante ficar bem claro que a função principal e exclusiva, porque é exclusiva do síndico, é administrar o condomínio. Muita gente pensa que empresa administradora, quando existe a contratação, que ela administra. Não, ela não foi eleita. Em condomínio, tem que ficar muito claro, a administração se dá por eleição e não por contrato. Essas empresas contratadas como empresa administradora é como contratar qualquer outra empresa para qualquer tipo de serviço. Terminou o trabalho, ela sai. E a empresa administradora é a mesma coisa. Os condôminos não estão satisfeitos, o síndico é obrigado a acatar essa decisão e substituí-la. Mas ele deve levar à Assembleia para os condôminos avaliarem o que eles querem, o que eles preferem, se não está andando bem, se está havendo atraso na prestação de contas, na apresentação da documentação, ou se não está sendo muito claro, ou se a empresa não está... porque a empresa tem a obrigação de instruir o síndico a agir de acordo com a lei. Mas, às vezes, a empresa se une ao síndico que não sabe nada, que é muito amador, e ela acaba mandando no síndico, acaba tomando a frente em assembleias, uma série de coisas, elas passam a parecer donas do condomínio e não são. Nem o síndico não é. Nenhuma pessoa é dona. É o conjunto de proprietários que é representado na assembleia. Eles tomam as decisões e a empresa administradora, ela entra no condomínio, ela é contratada e aí fica ad eterno, né? Não é bem assim, ela precisa ser avaliada, porque a eleição se dá por a administração se dá por eleição. Isso tem que ficar muito claro, né? Muita gente, mas é a empresa que administra, o síndico não faz nada. Sim, é o síndico quem dá as ordens ou quem faz as solicitações aos seus auxiliares, um deles, a empresa administradora. Então, desculpa, então isso tem que ficar muito claro, que a administração cabe ao síndico. Ele delega tarefas aos funcionários, ao zelador, né, que cada um tem a sua função específica no condomínio. Ele até delega alguma função à empresa ou administradora, como sua auxiliar, por exemplo, emissão de boleto, elaboração de planilhas, mas ele que solicita que sejam feitas, ou ela já faz, porque já sabe qual é o costume do síndico, ou de repente ele muda porque a Assembleia solicitou outra coisa, a empresa tem que acatar, ela tem que seguir, ou ela instrui, mas ela não pode instruir o que ela acha,
Ela tem que fazer as instruções de acordo com a legislação. E para, como que se fala, para transferir o poder de administração, é possível? É possível. Pode se transferir para a empresa administradora que foi contratada? Pode. Só que precisa da aprovação da Assembleia e deve sair em ata nomeadamente o que é que foi transferido. Vamos ver o que diz o Código Civil. Nós temos aqui o artigo 1347. Olha, a Assembleia escolherá um síndico que pode ser ou não ser condômino. Pode ser um proprietário, né, uma pessoa do condomínio, ou um que não seja proprietário, que não seja nada de fora. Por exemplo, os que são chamados hoje de síndico profissional. Ou qualquer outra pessoa, não importa quem é, mas é sempre importante que a pessoa tenha experiência em administração de condomínios, que ela conheça a legislação, que ela mostre que conhece a convenção do condomínio. Não é uma pessoa que vai chegar lá e vai fazendo o que quer também, e tem ali grupos de pessoas que aprovam esses quereres. Tem que seguir a legislação, porque assim não afeta ninguém. Tudo fica existindo de uma forma justa. E o período é 2 anos, até 2 anos, mas pode ser por período inferior. Então, por exemplo, vocês vão eleger um síndico na Assembleia, pode eleger por 6 meses, testar como que ele funciona no condomínio, se realmente ele dá conta, se realmente ele tem aquele intuito de liderança, se ele conhece a legislação, se ele se interessa realmente por defender o interesse dos condôminos, não só os seus próprios, né? Porque existe um salário, existe um prolabore, vamos dizer salário não, porque não é CLT, mas existe um prolabore, ou existe o desconto da taxa condominial, e uma série de coisas. Então, a pessoa pode, tipo, estar forçando permanecer apenas para defender os seus interesses. E ela tem que defender os interesses dos condôminos, do condomínio, que é o conjunto de condôminos, como proprietários representados na Assembleia. Em relação à delegação, olha, o síndico pode transferir a outra, em total ou parcialmente, os poderes de representação e as funções administrativas. Ou as funções. É importante aqui, não pode ser transferido para um terceiro as duas coisas, tanto o poder de representação quanto a função administrativa. E isso ocorre muito, justamente porque empresas auxiliares, tipo, tomam conta. Então, elas fazem tudo. Tem um processo, vai lá representar. Tem um órgão, vai lá representar. E ainda faz a função de... Quer dizer, acabam concentrando uma responsabilidade que, na verdade, é do síndico. Ele tem que ter conhecimento para gerir e para saber que essa diferença entre quem auxilia e quem administra, que é ele próprio. A figura do síndico, eu digo aqui, que muitas vezes é controversa, porque na Assembleia os candidatos surgem em meio aos presentes e são eleitos apenas por empatia, ou apenas porque é bonito, ou porque é bonita, ou porque cumprimenta todo mundo, ou porque um grupo está determinando, já combinou antes, olha, vamos eleger fulano, ou às vezes até o conselho, né, toma a liberdade de entrevistar o síndico antes, sem qualquer autorização de assembleia, chega na assembleia com um candidato só e eles próprios elegem, mesmo que outros contestem de acordo com a legislação, porque o correto é apresentar os candidatos existentes, eles apresentam a proposta e a Assembleia escolhe quem vai administrar. Mas isso não tem acontecido. Está havendo muito subjetivismo, né, nessa área. Então, quem tem que mudar e prestar atenção no que ocorre são os condôminos, né? Eles não podem deixar que grupos dominem, que não exista nenhum tipo de, sei lá, de discriminação em relação aos outros, ou alguma pretensão, né, combinação, porque isso estraga o, o ambiente democrático do condomínio e vai acabar dividindo o ambiente social, porque vai existir a turminha do contra e a turminha do favor. Não, as discussões têm que ser dialéticas, as pessoas precisam discutir
Então, precisa ser uma pessoa neutra e que saiba realmente o que é liderança. A maioria dos síndicos hoje desconhece o que é liderança. A maioria está lá para defender os interesses próprios, eles se unem às pessoas que são favoráveis a eles, para que divulguem a candidatura dele, para que ele permaneça. Ou pegam procurações, o que é pior ainda. Então, os condôminos precisam ficar muito atentos. E o síndico tem que estar preparado. Não adianta apenas se candidatar. Se prepara, vai lá, faz a coisa direito. Faz direito, porque aí dá certo. Tá bom? Esse é o meu recado de hoje. Tchau e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe um like. Eu vou apreciar. Tchau.